Nada melhor do que exemplo e exercício para entender matemática, né? Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Encontrando derivadas parciais em um ponto. Encontre os valores da derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y no ponto de coordenadas 4 e menos 5, se f de x igual a x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1. Então vamos lá. Então vamos encontrar a derivada de f em relação a x, né? Então, para isso, basta tratar y como constante, porque se eu estou calculando a derivada em relação a x, então o x é variável e o y é constante. E derivar em relação a x, né? Então, nós temos que a derivada de f em relação a x é igual à derivada de x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1 em relação a x. Derivando essa expressão em relação a x, o que nós vamos ter? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3xy, 3y. Derivada de y constante é zero, derivada de 1 é constante é zero. Derivada de constante é zero, lembrando, né? Então, eu vou ter que vai ficar 2x mais 3y. Então, a derivada de f em relação a x é igual a 2x mais 3y. Agora, para calcular a derivada de f em relação a x no ponto 4 menos 5, basta substituir o ponto na derivada parcial. Então, aqui eu tenho que x é 4, y é menos 5. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 5, menos 15. 8 menos 15, menos 7, né? Se não estou ruim de cálculo, vamos lá. Então, vamos lá. Então, ficou a derivada de f em relação a x no ponto 4, ponto 5. 4 e menos 5 é 2 vezes 4 mais 3 vezes menos 5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, menos 15. Então, é menos 7. Pronto. Encontramos a derivada de f em relação a x no ponto 4 menos 5. Agora, vamos calcular a derivada de f em relação a y, né? Para isso, basta tratar x como constante e derivar em relação a y. Vou derivar em relação a y. Então, a outra variável é tratada como constante. Então, a derivada de f em relação a y é igual à derivada de x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1 em relação a y. Derivada de x ao quadrado, como x é constante, é zero. Derivada de 3xy, y é variável, é 3x. Derivada de y é 1. Derivada de 1 é zero. Então, vai ficar 3x mais 1. Então, vamos lá. Ficou 3x mais 1. Então, nós temos que a derivada de f em relação a y, que tem um erro de digitação, desculpa, é 3x mais 1. Agora, para calcular a derivada de f em relação a y no ponto 4 menos 5, basta substituir o ponto na derivada. Então, eu vou colocar o 4 no lugar do x, 3 vezes 4, 12, 12 mais 1, 13. Não tem y na derivada, não coloca. Então, a derivada de f em relação a y no ponto de coordenadas 4 menos 5 é igual a 3 vezes 4 mais 1, que é igual a 12 mais 1. Então, a derivada de f em relação a y no ponto 4 menos 1 é igual a 13. Exemplo 2. Encontrando uma derivada parcial como uma função. Encontre a derivada de f em relação a y se f de xy é igual a y que multiplica seno de xy. Então, é a mesma coisa, só que não vai colocar o ponto, né? Então, vamos encontrar a derivada de f em relação a y primeiro, né? Para isso, basta tratar x como constante e derivar em relação a y, né? Então, vai ficar a derivada de f em relação a y igual a derivada parcial de y que multiplica seno de xy em relação a y. Aqui vemos que, aqui nós vamos ter que fazer que o é igual a y, né? Porque quem são as variáveis? Nossas variáveis são, quem é a variável que eu vou derivar? Eu vou derivar em relação a y. Então, aqui eu tenho um y vezes um seno de xy. Então, eu tenho uma multiplicação, um produto, né? Derivada de produto, lembra? Aí, o v, né? Então, eu tenho que chamar um primeiro fator de u. Quem que eu chamei de u? O y. E o segundo fator de v. Quem é o segundo fator? Seno de xy. Então, se eu falei que u é y, quem que é o'? O' é a derivada de y. A derivada de y é 1. Então, se eu chamei o u de y, o seno de xy só pode ser o v. Então, quem que é o v? Seno de xy. Quem que é o v'? X cosseno de xy. Lembrando, derivada de seno. Derivada de seno é cosseno de... Derivada de seno de u é cosseno de seno de u vezes u'. Então, derivada de... Quem que é meu segundo u aqui? O x.
é xy. Qual que é a derivada de xy? X. Então ficou derivada de seno x de y é igual, vai ficar o cosseno de xy mais a derivada do argumento. Quem que é o argumento? Xy. Derivada de xy em relação a y é x. Vezes x, para ficar mais elegante, a gente coloca o x multiplicando antes. Né? Agora, a gente faz, sabe que o V mais a derivada que vai ser o V mais o V', né, lá do cálculo 1. Então, vai ser o que é o 1, vezes V, quem que é o meu V? Seno de xy, mais o y, V', quem é o V'? X cosseno de xy. Então, aqui nós temos que a derivada parcial em relação a y, de y, que multiplica seno de xy, é igual a seno de xy, né? Uma vez seno de xy é seno de xy, mais xy, que multiplica cosseno de xy.